Glória a Deus. Amém. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos juntos para glorificar o nome do grande, do soberano, do poderoso, do majestoso, do digno de honra, glória e louvor, que é o nosso Deus. E é bem verdade que o Senhor tem nos favorecido, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos que nós muitas vezes pensamos que não vamos conseguir. Mas hoje à noite o Senhor, Ele quer nos encorajar. Hoje à noite o Senhor, Ele quer derramar sobre nós algo tão precioso, além de tantas coisas que Ele já tem nos favorecido, que é a sua força, né, para darmos continuidade nesta caminhada. E por esses dias o Senhor tem ministrado algo bem lindo no meu coração e ao mesmo tempo forte, que todas as vezes que eu vou trazer uma mensagem, fazer uma reflexão, eu sempre gosto de prestar atenção quando o Senhor ele intitula um sermão, e sempre ele tem colocado um título, e essa mensagem o Senhor dizia no meu coração assim: primeiro é em nós, por nós, para fazer através de nós. Eu disse: eita Jesus, primeiro vai ser em nós, por nós, para depois ele se manusear de nós. Aí já entendeu, né? A mensagem é forte, porque primeiro o Senhor vai nos preparar, primeiro o Senhor vai nos dar as condições, o Senhor já nos favoreceu com as suas armaduras, mas aí a gente não pode deixar as armaduras, ou seja, as ferramentas, ficarem enferrujadas. A gente tem que se manusear dessas ferramentas, né? E para nós começarmos, o Senhor fala sobre Josué. Josué, o Senhor, ele tem nos mostrado através dessa passagem o encorajamento que ele tem feito a Josué. E eu acredito que ele continua fazendo isso hoje sobre as nossas vidas. Diante de tantas coisas que a gente tem vivido, ele tem colocado sobre nós um encorajamento. No primeiro capítulo de Josué, vai nos dizer assim: e sucedeu depois de morto, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia, Jesus. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes,
porque o Senhor, o seu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só em nós lermos esses versos, só em nós nos atentarmos a esta palavra, eu creio que nós já nos regozijamos, porque a ordem não é do homem, a ordem é de Deus, o chamado é de Deus, a proposta de nós irmos é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos observar todo o contexto, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos entender o quanto Moisés tinha, o quanto Josué tinha algo desafiador para enfrentar, o quanto ele tinha algo, na verdade, bem forte dele trazer para a realidade dele. Porque uma coisa, queridos, é nós observarmos alguém fazer um trajeto. O nosso olhar é totalmente diferente em alguém que está à frente, em alguém que comanda um povo, em alguém que dá ordens, em alguém que enfrenta tantas batalhas para conseguir algo, para se chegar ao alvo. Outra coisa é nós estarmos neste lugar. Outra coisa é nós estarmos na liderança, é nós estarmos movimentando, é nós estarmos tentando levar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos adiante. E quando nós podemos observar de todo esse contexto deste homem, louvado seja Deus, que tão somente foi escolhido pelo próprio, assim como eu e você, somos escolhidos do Senhor para liderar algumas coisas. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós não entendemos o porquê que Deus nos chama. E eu fiquei encantada com as coisas que Deus começa a ministrar no nosso coração, dizendo que hoje eu e você, nós podemos ser da nossa geração, da nossa casa, onde quer que nós estejamos, onde quer que Deus nos levemos, sejamos os Josués nessa geração. Alguém que lidera, não porque quer ser bom, alguém que vai à frente, não porque tem alguma coisa, alguém que quer dar ordem ao povo, alguém que quer ministrar ao povo, não porque queremos nos mostrar quem somos, mas queremos que o grande seja visto através de nós. Queremos que o Senhor seja reconhecido através de nós. Queremos ditar algumas regras, não porque queremos ser os mandões, mas porque o grande tem nos orientado, tem nos dado estratégia, tem nos dado condições, tem colocado nas nossas mãos as armas para nós guerrearmos nesse tempo difícil, para que outros possam entender o trabalho dele através da nossa vida. E quando eu começo a observar a trajetória de Josué, com Josué não foi diferente. Louvado seja Deus. Para trás se observa uma escravidão e para frente um futuro prometido pelo Senhor através da vida de Josué. E quando Josué, da mesma forma que nós, passou por dificuldades, louvado seja o nome do Senhor, mas aí o Senhor começa a ordenar, o Senhor começa a indicar, o Senhor começa a mostrar, o Senhor começa a dizer, tão somente levanta-te. Ei, queridos, tem sido tão difícil se levantar neste tempo, tem sido tão quase impossível ter força neste tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me deixa satisfeita é em saber que a força que nós temos não somos nossa, que a força que nós lutamos não vem de nós, que a força que nos deixa de pé não pertence a nós, porque força nenhuma nós temos. Nós só vamos, só enfrentamos, só conseguimos, só nos levantamos, só ficamos erguidos, porque a força vem do Senhor. E é nessa força que nós nos alegramos, é nessa força que nós entendemos que ainda continuamos fraquinhos e muitas vezes debilitados para enfrentar as coisas que é proporcionado a nós. Mas mesmo assim, o Senhor, esta noite, diz para mim e para você, queridos, levante-se, louvado seja o nome do Senhor, porque há uma terra prometida para mim e para você. Ergue-te, porque mesmo que as coisas estejam difíceis ao nosso redor, mesmo que as coisas estejam tão tenebrosas aos nossos olhos, mas nós temos um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos diz assim, ó, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, porque como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo.
E muitas vezes nós pegamos pessoas nos indagando. Mas Deus faz assim conosco? Mas por que Deus não vê a situação? Mas por que Deus não resolve? Mas por que Deus não entra com intervenção? Mas por que isso? Por que aquilo? Porque há um tempo determinado para Deus fazer todas as coisas sobre as nossas vidas e sobre as nossas causas. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é no meu tempo, queridos, e nem é nos vossos tempos, mas é no tempo do Senhor, para que seja concluído o propósito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no verso 7 diz: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Aleluia. Que meu servo Moisés te ordenou. Você recebeu ordem? Você está debaixo de uma ordem, louvado seja o nome do Senhor, que já diz que não te deixará, que já diz que não vai te desamparar, que já tem te mandado tu te erguer, louvado seja o nome do Senhor. Pois é, queridos, que esta palavra não se aparta da minha boca nem da tua boca, louvado seja o nome do Senhor, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. É no sofrimento, é na alegria, é na enfermidade, louvado seja Deus, é em qualquer situação, é em qualquer ocasião, é em qualquer circunstância, é ao redor de qualquer pessoa, Deus, Ele é conosco. E quando nós conseguimos observar de todas essas coisas desse chamado de Josué, e nós vamos percorrendo nos outros capítulos, nós chegamos ao capítulo 3 e vamos observar numa passagem, dessa passagem do Jordão. E Deus dá outra ordem a ele. No verso 5, Deus diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. O Senhor mandou que se levantasse, o Senhor mandou que se esforçasse. O Senhor disse que não deixaria, nem desampararia, mas tem um segredo para que nós possamos conseguir a vitória: é se santificar e santificar a outros. Louvado seja Deus. Não por nós, mas porque o Senhor nos dará a ordem. Levanta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também ao povo santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. Se nós quisermos ver as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que nos santificar, ser santo como Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu fui descorrendo, queridos, em alguns textos e alguns versos, o Senhor começou a mostrar a mim uma época tão difícil que nós temos vivenciado. Tão tenebroso o que nós temos passado por esses dias, por esses tempos. Porque além de todos esses 2 anos que nós passamos, de um tempo pandêmico, nós também temos assolações. Tem coisas que muitas vezes querem nos tirar do foco, querem nos afastar do caminho, querem nos entristecer de uma forma que nós pensamos que não vamos nos erguer, nem vamos ter condições de resolver algumas coisas, ou até mesmo ter sucesso. E se nós pudermos observar, quando o Senhor chama Moisés, quando o Senhor chama Josué, é justamente porque Moisés, ele morre. Louvado seja Deus. E se vocês estão indo no meu raciocínio, vocês vão perceber e entender que precisamos perder alguma coisa, que precisamos passar muitas vezes por luto, que precisamos muitas vezes estar entristecido, que precisamos muitas vezes perder para ganhar. Aleluia. E muitas vezes Deus tem feito assim comigo e contigo. Tem feito nós passarmos por alguma coisa para que venha suceder algo novo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aqui nós observamos a história de Josué. Moisés morreu, Josué foi convocado pelo próprio Deus a dar continuidade a essa obra, para que também se santificasse e chamasse o povo para se santificar, para que Deus pudesse realizar as maravilhas dele sobre este povo.
Louvado seja o nome do Senhor. É quando nós começamos a observar de um chamado, aleluia, da parte do Senhor, sobre a vida deste moço, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que nós não entendemos hoje, como diz lá em João, mas amanhã nós entenderemos. E eu gosto muito de acrescentar que só entenderemos se Deus quiser assim nos revelar. E diante de todo esse contexto, Deus me fazia também observar que no capítulo 6 de Isaías, o Senhor também faz uma referência. O Senhor também mostra algo precioso na vida de Isaías. A palavra vai nos dizer em Isaías capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, que Isaías também teve um chamado. Que Isaías também foi escolhido. Aleluia, Jesus. Que não foi num tempo tão propício como nós gostaríamos de ter um chamado da parte do Senhor. A palavra vai nos dizer que Isaías, ele teve uma experiência, louvado seja Deus, maravilhosa com o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu estou lendo no capítulo 6 de Isaías. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirava do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que é isto que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês podem compreender o que Deus traz para nós essa noite? Louvado seja Deus. Precisa-se acontecer algo para que Deus ele proporcione o chamado dele sobre a mim e sobre a sua vida. E muitas vezes nós não vamos ser chamados para algo específico quando estivermos de boa, quando estivermos num tempo favorável, quando estivermos num tempo apropriado. Louvado seja Deus, porque Deus chama como Ele quer, quando quer, no tempo que quer e na hora que quer. Por intermédio de quem Ele quer ou de como Ele queira fazer. Porque quando nós observamos Josué, louvado seja Deus, ele tinha todas as instruções, porque ele viu alguém liderar, mas ele não estava na liderança. Precisou o Senhor dar a ordem para que ele começasse a liderar. Quando nós observamos Isaías, Isaías estava vivendo num tempo de luto. O rei tinha morrido. Isaías foi ao templo, louvado seja Deus. A palavra vai nos dizer que eles dois, Uzias e Isaías, quando a gente vai observar, estudar mais um pouco, eles eram, alguns historiadores dizem que eles eram primo, outros dizem que era sobrinho, mas a gente vai entender que eles tinham uma afinidade, eles tinham um companheirismo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que Isaías, entristecido, foi ao templo se derramar na presença do Senhor. E ao chegar no templo para se derramar na presença do Senhor, o Senhor permitiu que ele tivesse essa extraordinária visão de anjos voando, de anjos adorando ao Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque algumas vezes Deus vai desentronizar alguém na terra. O rei terreno morreu, mas o rei da glória vive de eternidade a eternidade. O rei da glória chama eu e você. O rei da glória tem um chamado para mim e para a sua vida. O rei da glória não faz dependendo de situação ou de pessoas ou circunstância. Ele faz porque ele é o dono de todas as coisas. Ele faz porque ele é o meu e é o seu dono. Ele faz porque apraz a ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos mostra que Isaías diz: ai de mim. Isaías contemplou toda esta visão da parte do Senhor.
Assim como muitas vezes eu e você temos contemplado algumas coisas que Deus tem nos mostrado. E eu não falo nem tão profundo, visões espirituais. Eu falo de coisas mesmo naturais que Deus tem mostrado para mim e para você, que Deus tem indicado o caminho, que Deus tem se revelado dizendo que é por este caminho, por este lugar, por estas coisas, através de algumas pessoas. E muitas vezes nós não entendemos. E quando Isaías chega naquele templo, Isaías tem essa maravilhosa visão. E ali ele pôde contemplar o Senhor no seu mais alto sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos contemplando e dizendo e chamando o Senhor de santo. E quando eu comecei a observar essa passagem, eu fico imaginando Isaías tendo essa visão. E ali ele confessa: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que é isso, queridos? É Isaías confessando suas mazelas. É Isaías confessando o que tinha de ruim. É Isaías confessando ao Senhor que não poderia estar ali naquela presença, que não poderia ter aquela visão, porque ele era um homem de impuros lábios, ou seja, um homem cheio de coisas ruins, um homem cheio de coisas más. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele diz assim: os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, mas mesmo assim, eu fico assim encantada com as coisas do Senhor, queridos. Porque quando eu comecei a observar e fazer essa junção que Deus se revelava a mim, colocando esses dois personagens, me mostrando que um tinha que ter a visão terrena. Josué tinha a visão terrena daquele que estava liderando o povo, ou seja, de Moisés. Isaías teve uma visão sobrenatural para começar o seu chamado. Oh, glória! Eu não sei se você teve a visão espiritual, eu não sei se você teve a visão terrena, mas eu só sei de uma coisa, que o chamado é com você, que o chamado é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você tem que perder ou perdeu alguma coisa. Não sei se você passou por algum problema ou irá passar por algum problema, porque Deus não me revelou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o tempo propício é de Deus. O tempo indicado é do Senhor. O tempo é agora para usar eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Seja você observando como Josué observou, ou seja, você vendo como Isaías viu. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o chamado de Isaías foi tão desafiador que, além dele ter esta visão do trono, aleluia, ele ainda foi contemplado, porque saiu algo dos céus. Abriu-se os céus para ir ao encontro de Isaías. Ele narra essa história dizendo que mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Glória a Deus. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Ei, queridos, fomos tocados pelo Senhor. Os céus se abriu para nos tocar, para nos purificar, para nos santificar, para que nós possamos viver um chamado na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor traz para mim e para você essa noite. Primeiro tem que ser em você, através por você, para fazer através de você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente observa Josué, quando a gente observa Isaías, eles foram primeiro chamados. Aleluia. Mas também eles tiveram que ser refeitos, louvado seja Deus, para que tudo isso, através destes dois homens, fossem feito algo grandioso da parte do Senhor. Porque Josué liderou um povo, através da ordem do Senhor, santificou um povo. Isaías teve esta visão, louvado seja o nome do Senhor, para que fosse purificado e perdoado os seus pecados. Porque depois disso, vai nos dizer, no capítulo 6
de Isaías, verso 8. Depois disso o quê? Depois disso, fui santificado, foi retirado os meus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem hei de ir por nós? Então disse eu, Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu porque que Deus chamou Josué, liderou Josué, deu força a Josué, colocou Josué de pé, para que Josué conseguisse, através da ordem do Senhor, liderar um povo para atravessar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor chama também Isaías, oh glória, purifica Isaías para tão somente enviá-lo, para se cumprir o propósito dele na vida deste moço. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. Deus quer te usar neste tempo. Deus quer se manusear de você neste propósito. Deus quer fazer de você, nessa geração, alguém, louvado seja o nome do Senhor, que não desperdiçará o chamado dele. Porque tantos, queridos, que têm recebido o chamado do Senhor e têm dado as costas, e não quer, e não vai à frente, e não consegue, louvado seja Deus. Por quê? Porque houve uma palavra maldita. Por quê? Porque houve uma conversa que lhe entristece. Por quê? Porque não tem quem lhe dê a mão. E tantas outras coisas que a gente poderia pontuar aqui. Mas isso não vem ao caso, porque o caso desta palavra, o caso dessa mensagem é o seu chamado. Independente da perca, independente do sofrimento, independente da enfermidade, independente do que você esteja passando, o Senhor tem um chamado sobre a sua vida para que você se erga, para que você se levante, para que você vá, para que você faça aquilo que Deus tem determinado que seja feito através de você. Louvado seja Deus. E nós não entendemos porque passamos por tantas coisas. E nós sofremos, e nós choramos, e nós nos desesperamos, e nós não entendemos. Mas, na verdade, não é para entender, é para obedecer. Não é para indagar, é para fazer. Louvado seja Deus, porque a ordem é do grande. O grande se responsabiliza. O grande está à frente. O grande é o maior líder. O grande tem levantado eu e você. O grande tem repreendido aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Mas o Senhor, que é soberano, o Senhor que já enxerga o nosso futuro, queridos, esse sim tem feito coisas grandiosas por mim e por você. E muitas vezes nós não entendemos porque o sofrimento, como ele mesmo já não nos enganou, ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos um bom ânimo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós conseguimos observar essas coisas, nós vamos entender alguma coisa que Deus tem nos proporcionado. E esta noite, a mensagem que eu trago, que o Senhor ministrou no meu coração é: primeiro ele vai fazer em você. Depois ele vai fazer por você. Aleluia. Para depois fazer através de você. Primeiro ele chama, ele dá algumas ordens, ele santifica, louvado seja Deus. Ele libera algo grandioso, porque quando eu observo essa história de Isaías, abriu-se os céus e o Senhor liberou sobre a vida de Isaías. E quando tudo isso aconteceu, o Senhor enviou. Enviou para quê? Para concluir o propósito que Deus tem por realizar na minha e na sua vida. É por isso que Deus derrama sobre nós, essa noite, força da parte dele, para nós suportarmos as aflições, para nós enfrentarmos aquilo que tem sido, talvez, de tanta força sobre a nossa vida, e nós não conseguimos conciliar, nós não conseguimos entender algumas coisas. Em Romanos 8, capítulo 3, aleluia. Não, Romanos 8, verso 3, diz assim, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas estas coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Aleluia. Antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu quero encerrar essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que ela possa encontrar guarita no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.